Eu sou muito grata a Deus por tudo. Eu falo todos os dias que se eu falasse 1 milhão de vezes por dia que Deus é bom, ainda seria pouco. Porque Deus é muito bom sempre. Às vezes as coisas não estão como queremos, mas não é conforme o nosso querer, é conforme a vontade de Deus. E Ele é que sabe o que é melhor para cada um de nós. E hoje eu sou muito grata, porque eu queria trazer essa mensagem já há alguns dias, e Deus prepara todas as coisas, né? Eu fui convidada por Deus e pelos irmãos, claro, e por isso eu sempre falei, eis-me aqui. Eu nunca digo não, por mais que eu ache que eu não sou, né, a pessoa mais preparada, mas Deus é quem nos prepara. Ele diz que quando Ele nos dá uma missão, Ele é quem vai, né? Então eu só digo eis-me aqui, e muito obrigada por tudo. A Deus e aos irmãos. Irmãos, pelos hinos que nós cantamos, vocês já devem saber mais ou menos o que nós vamos falar. Eu pensei em fazer uma mensagem direcionada só para as mulheres, mas todos nós somos mensageiros do Rei Senhor. Nós estamos aqui para servir a um Deus vivo, e Ele nos deu essa missão. Por isso eu estou aqui, vocês também estão aí. Ontem o pastor falou assim: todos são pregadores? E ele mesmo nos ensinou que não. Porque nem sempre a gente fala de Jesus para as pessoas. A gente tem oportunidade e às vezes fica quieto. A minha mensagem hoje é brilhar por Jesus. Na minha primeira oração do dia, eu sempre falo um pedaço assim: por favor, Senhor, me dá sabedoria para falar do seu amor onde quer que for. Me ajuda a ser sal da terra e luz do mundo, que através da minha vida alguém possa te enxergar. Eu sou falha, pecadora, e essa mensagem é principalmente para mim, porque muitas vezes bate lá no fundo, bate lá na alma, e a gente sabe que a gente precisa fazer diferente. Quando eu fui para o Uruaçu, na última vez eu fui e voltei de ônibus. E eu sempre carrego a minha Bíblia na bolsa, mas na volta eu havia orado ali na rodoviária, estava minha mãe comigo, eu orei, e quando eu entrei no ônibus, tinha uma senhora já do lado do corredor, e sem falar nadinha, ela falou assim para mim: você é adventista? E eu fiquei toda emocionada, né? Porque eu estava de calça, porque fazia muito frio. Foi naqueles dias que chovia muito. O ar-condicionado do ônibus é insuportável, tanto é que as pessoas carregam coberta, porque é muito gelado. E naquela ocasião eu não estava nem de saia, né? E eu disse: sou. Mas aí ela falou assim: vocês não comem carne de porco e guardam o sábado. Eu já fiquei preocupada. Qual é a mensagem que nós estamos levando? E ela me contou que é irmã de uma adventista, uma pessoa que a gente conhece muito, que aparece de tempos em tempos, e depois foi me contando as histórias dela. E eu não sei porquê, mas Deus tem me confrontado com essa família. Não sei o que Deus tem preparado, mas eu estou conhecendo essa família aos poucos. Eu conheci primeiro o irmão, depois eu conheci uma das irmãs através do WhatsApp por trocas de insulinas, porque a gente tem um grupo, e aí ela vê as minhas mensagens, né, e perguntou se eu era adventista, me falou que já tinha sido, mas por algumas circunstâncias ela deixou a igreja. E aí eu agora, nessa viagem, conheço outra irmã. Eles são vários irmãos. Alguns morreram na Covid, a mãe dela também. Vocês devem saber mais ou menos de quem eu estou falando, mas eu não vou citar nomes. Essa mulher me disse assim: eu tomo café e como carne de porco, e na ocasião ela levava. E acho que ela pensou: ela vai me criticar, né? Porque é assim que a gente faz. Infelizmente, a gente deixa de colocar o principal, que é Jesus, para falar de outras coisas. Ontem o pastor nos disse, né, que a gente deve ser sensível como Maria
e prática como Marta. Eu só disse para ela assim: fica despreocupada, toma o seu café, né? Porque a viagem é longa, porque ela vinha de Porangatu, então a viagem é longa, a gente sabe que as condições financeiras não estão ajudando, e ela pensou: vai me criticar. E eu só disse para ela: irmã, toma o seu café em paz. E aí eu acho que ela sentiu uma certa segurança e veio me contar a vida dela. Disse assim: eu perdi um filho e hoje seria aniversário dele. E eu estou muito triste. E ela chorava copiosamente. Falou para mim: ele morreu matado porque ele era usuário de droga. E as pessoas da minha igreja e o meu irmão, ela não é adventista, mas o irmão é. As pessoas da minha igreja e o meu irmão falaram para mim que ele não tem salvação. Aí, mais uma vez, eu pedi o Espírito Santo de sabedoria. Falei: me ajuda, Senhor. E aí eu falei para ela: você conhece a história de Jesus, porque você vai à igreja e você deve ler a Bíblia. Como Jesus morreu? Aí ela foi matado, igual ao seu filho. Ah, mas eles foram muito cruéis com meu filho. Eu falei: com Jesus. Ela disse: também. E aí eu fui falando de Jesus. Depois o Rony até me lembrou: só um dos discípulos não morreu matado, né? O resto, todos foram mortos cruelmente. E aí a gente tem mensagem de Jesus para levar para as pessoas. Falei para ela: minha irmã, nem as pessoas da sua igreja, nem o seu irmão pode julgar o seu filho, porque eles não sabem da história totalmente, né? A gente não sabe se ele pediu perdão antes de morrer. Aí ela me disse assim: você acredita que 2 meses antes dele morrer ele se batizou? Falei: minha irmã, larga de ouvir a voz humana. Acredita em Jesus Cristo. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Se o seu filho aceitou Jesus, glória a Deus, ele está salvo. Quem somos nós para julgar os outros? Aí ela falou assim para mim: mas eu carrego uma culpa imensa, porque ele devia os usuários de droga, e se eu tivesse pagado, talvez eles não tinham matado meu filho. Eu falei: irmã, muitas vezes a pessoa quer sair dessa vida, mas infelizmente o inimigo não quer que ela saia. O que ele faz? Ele vai fazendo ameaças e mais ameaças, e não quer deixar a pessoa sair dessa vida, porque é menos um para dar dinheiro para o tráfico. Se o seu filho aceitou Jesus, ele queria sair, mas eles não deixaram. Quando ele falou que ia sair, eles mataram seu filho cruelmente, como você me disse. Mas o seu filho tem salvação e você também. Ela me disse assim: todos os dias eu choro o dia inteiro. Eu bato a minha cabeça na parede, porque eu poderia ter feito diferente. Eu falei: irmã, não faz isso não. Deus te ama tanto e amou o seu filho também. Se o seu filho aceitou Jesus, aceita também, porque é isso que ele espera de cada um de nós. Ele perdoa todos os nossos pecados. Ele joga os nossos pecados nas profundezas do mar e não se lembra mais disso. Eu não sou nada, eu não sou ninguém, mas pela história que você me contou, por tudo que você está me dizendo, não se preocupe com a salvação do seu filho. Se ele aceitou Jesus, ele está salvo. E aceite também, mas aceite Jesus verdadeiramente. Se você diz que conhece a doutrina dos adventistas, se você sabe os mandamentos, obedece como Jesus te pede. Leia a Bíblia, ore, faça jejum, peça a Deus para tirar essa tristeza do seu coração. E aí ela foi se abrandando, ela parou de chorar. Aí foi me contando as histórias da mãe, que tinha perdido a mãe na Covid. Falou para mim: você veio aqui porque você mora aqui, está indo para Goiânia fazer um tratamento, ou você mora lá? Eu disse: eu moro em Goiânia, mas eu vim visitar os meus familiares. Ela disse: família é o bem mais precioso. E a gente sabe que é, e a gente sabe que o inimigo trabalha nesse sentido, né? Então, irmãos,
a gente precisa levar a mensagem de Jesus. A mensagem de Jesus é a mensagem de salvação. Todo pecador tem jeito, se ele se arrepender, se ele confessar os seus pecados e se ele entregar sua vida realmente a Jesus, não precisa preocupar com o que as pessoas dizem. Ela me contou tantas histórias. Essa mulher é uma mulher tão sofrida. Ela tem 2 netos que moram com ela. Ela já é viúva, muito nova, já é viúva, mora com o filho e os 2 netos. E agora a mãe dos meninos que mora na Europa quer levar os meninos, porque quando os meninos eram novos, o filho não ganhava tão bem, ela abandonou todo mundo para ganhar dinheiro lá fora. Agora ela tem dinheiro e quer tomar os meninos. Então a gente precisa levar a mensagem de amor, a mensagem de salvação. A gente precisa mostrar para as pessoas quem é Jesus e o que Ele faz por cada um de nós. Essa é a nossa missão. Deus nos fez missionários, Deus nos fez com um coração sensível e trabalhador. A gente não pode cruzar os braços daquilo que a gente ouve, aquilo que a gente vê. A gente precisa ter amor uns pelos outros, seja lá quem for. Eu não conheço essa mulher, ela não me conhece. E ela viu em mim algo que ela contou a vida dela inteirinha para mim, porque são 3 horas e meia de viagem. Ela teve tempo de resumir a vida dela todinha para mim. Por quê? Será por quê? Porque eu, na minha inferioridade, na minha pequenez, eu falo para Deus todos os dias. Eu sou muito pecadora. E eu, na verdade, tenho uma língua afiada. Não é fácil. O Rony brinca comigo e fala assim, é tipo cortar um pedaço, né? E eu falo, tinha que fazer igual Deus fez com outros, né? Me deixar muda por um tempo. Porque é complicado. Mas Deus nos usa quando a gente deixa. Todos os dias, na minha primeira oração, esse é o meu pedido. Me dá sabedoria para falar do seu amor onde quer que for. Eu quero brilhar por ti, eu não tenho brilho próprio. Quem sou eu? Quem sou eu? Sou uma pessoa pecadora, difícil de lidar com os outros. Quem me conhece sabe, né? Mas Deus coloca pessoas no nosso caminho que precisam ouvir a mensagem dele. Ontem o pastor falou, na história de Marta e Maria, o personagem principal é Jesus Cristo. E é Ele que a gente tem que levar para os outros. Quantas vezes me perguntam, onde é que fala do sábado? Onde é que fala da carne de porco? Eu falo, irmãos, fala de Jesus Cristo. Primeiro Jesus, depois as outras coisas vêm acompanhando. Vamos falar de Jesus, vamos levar a mensagem ao mundo. A mensagem é a mensagem de amor e paz. Só Jesus Cristo perdoa e salva. É Ele que nós temos que mostrar. Vamos abrir a nossa Bíblia, mas para isso nós vamos pedir, né, a orientação do Espírito Santo. Pai querido, meu Deus maravilhoso, meu Deus poderoso, meu Rei dos Reis e Senhor, graças te dou porque o Senhor é bom e é bom sempre. Pai, obrigada pela Bíblia, que é a palavra viva do Senhor falando conosco. Neste momento, Pai, eu te imploro, abra minha mente e meu coração, abra a mente e o coração dos meus irmãos, para a gente ler a tua palavra, entender, mas principalmente praticar o que o Senhor está nos dizendo no dia de hoje. Pai, fica conosco, não afasta a sua santa presença de nós, nos batiza no teu Espírito Santo e habita em nós pelo teu poder. Espírito Santo, fica conosco, que o Senhor fale por mim, que eu caia por terra e o Senhor traga a mensagem que o Senhor quer nos dizer. Pai, perdoa os nossos pecados, que são tantos. Somos todos iguais, não somos melhores nem piores que ninguém. Somos todos iguais. Nos ajuda, Pai, a ser mensageiro do seu amor. Faz conforme a tua vontade e o teu querer. É o que eu te peço e te agradeço, em nome do seu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Lá em Mateus 5, bem lembrado pela nossa irmã Gisele, Mateus 5, de 13 a 16, nos diz assim: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta,
senão para ser lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Irmãos, o sal ele tem medida. Se a gente salgar demais, a comida não vai ficar boa. Nós vamos ter que dispensar a comida, porque a comida salgada demais não é boa. Se faltar, a comida vai ficar insonsa e também não vai ser boa, não vai ter um bom paladar. Assim devemos ser nós, na medida. O sal é na medida, nem muito e nem pouco, e assim nós devemos ser. Pedir a Deus sabedoria todos os dias, para sermos conforme Jesus quer que sejamos, não o que nós queremos ser, porque o que nós queremos ser não é boa coisa, né? Mas o que Jesus quer para cada um de nós é maravilhoso. E nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo. Não adianta eu pegar uma luz e colocar dentro de uma caixa e tampar. A luz, ela brilha, a luz, ela irradia, ela expande. E eu falo, até me emociono, quando alguém fala para mim, né? Nossa, eu estou vendo o seu rosto brilhar. E eu falo para Deus, eu não mereço. Né? Quem sou eu? Quem sou eu? E ultimamente, eu tenho orado, estudado a palavra, jejuado e testemunhado, que é o que todos nós devemos fazer. Às vezes as pessoas dizem assim: ah, basta orar. O outro, não, basta ler a palavra. E o próprio Deus nos fala, né? Essa casca só é quebrada com jejum e oração. E Deus tem respondido tantas as minhas orações, desde as coisas simples até as mais difíceis e complicadas que a gente pensa que não tem jeito. Mas para Deus nada é impossível. Assim como Deus nos diz que a gente não pode colocar uma luz dentro da caixa, porque a nossa luz tem que brilhar, eu pergunto para vocês: quais as oportunidades que você tem para brilhar a luz de Jesus hoje? Eu disse para vocês sobre uma viagem, né? Na verdade, eu nunca imaginei que eu ia falar de Jesus, né? Eu não estava pensando que naquele dia, que naquela viagem, que naquele momento, Deus ia me dar a oportunidade de falar do amor de Jesus. Eu carrego sempre a minha Bíblia. Naquela ocasião, eu não tinha nem aberto a Bíblia ainda. Quando eu cheguei perto da pessoa, ela já me perguntou: você é adventista? E eu fiquei maravilhada, né? Falei, é Deus mesmo, né? E a gente precisa orar, a gente precisa ler a palavra. Li muitos versículos da Bíblia para ela, onde dizia que, né, Jesus salva, Jesus perdoa. Não vamos citar todos aqui porque o nosso tempo é pequeno, mas todo mundo sabe procurar na Bíblia e sabe quem é Jesus. Jesus perdoa e salva. Ele nos ama independente de quem somos, porque nós realmente somos pó da terra, mas Ele nos faz sal da terra e luz do mundo. Ele nos faz muito além do que a gente pensa. Então, a gente precisa contar a história de Jesus para todo mundo. E o que Ele faz na nossa vida, quem Ele é. A gente não precisa ficar preocupado com coisas que não levam à salvação. É importante? É. A reforma de saúde é muito importante. Guardar o sábado é importante demais. Nós sabemos disso. Mas nós só temos salvação em Jesus Cristo. É Ele quem perdoa e salva. E é dele que nós devemos falar. Nós nem devemos ficar preocupados com o que os outros pensam em relação a outras coisas. Outro dia me perguntaram: se fizer a carne de porco na panela de barro, na panela de ferro, não está isso na Bíblia? Eu falei: irmã, pelo amor de Deus. Carne de porco é carne de porco em qualquer panela, mas não tem isso na Bíblia. A senhora é estudiosa da Bíblia. Fala de Jesus ao invés de ficar discutindo coisas que não adiantam. A gente precisa aprender com Jesus. Ele não
colocava o dedo na ferida, ele vinha com amor. Ele não ficava falando para nós, você fez isso, você fez aquilo, você fez aquilo outro. Ele até sabia e às vezes até nos contava, como ele fez, né, com a postura. Mas é com amor. E aí, quem é o amor da nossa vida? Jesus Cristo. Então, de quem nós devemos falar? Dele. Devemos proclamar a mensagem dele ao mundo. A mensagem de amor e paz, a mensagem de salvação. Vós sois a luz do mundo. E diz isso a cada um de nós, aqueles que realmente quer ser seus discípulos. O sal, ele purifica, preserva e dá sabor. Ser sal da terra significa, então, ser a presença de Deus em meio à vida terrena. Salgar o caminho por onde passamos com o Evangelho. Temperar com o amor de Deus quem nunca provou o seu sabor. E ser esse fator fundamental que, mesmo sem ver, faz a diferença por onde anda. Quando Jesus nos chama para ser como sal, Ele está nos convidando a nos tornarmos agentes da salvação dos outros. O que eu falei para aquela mulher? Irmã, pede a Deus para te perdoar. Pede para Ele tirar essa mágoa do seu coração, porque Ele vai fazer isso. E aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, como foi seu Filho. Assim vocês se encontrarão lá no céu. Oh, que gloriosa! Né? Que dia glorioso! Como será lindo! E ela falou para mim com todas as letras: irmã, muito obrigada. Ninguém nunca falou assim para mim. Todo mundo me critica. Todo mundo fala mal de mim, dos meus filhos. Ninguém chega para mim com um abraço. Ninguém chega para mim com amor. E eu nem te conheço. E você se dispõe, né? Você disse que vai orar para mim, eu te agradeço. O Elton está orando para mim, pela minha família, todos os dias. Eu sou tão grata a Deus pela vida do Elton, que ele não sabe quanto, porque ele é realmente um homem de oração. E nós devemos ser mulheres de oração, de jejum, mulheres que confiam no Senhor e levam a mensagem de Cristo ao mundo. Minhas irmãs, a gente precisa todos os dias da nossa vida pedir a orientação do Senhor, pedir sabedoria. Nós não temos, mas Deus dá. É complicado porque muita gente não quer ouvir, mas tem gente que está com o coração disposto. Basta uma palavra nossa, basta um olhar cultivante, basta um gesto de amor. Quantas vezes a gente fala, vou falar nada não, ninguém quer escutar mesmo, ninguém quer aprender, mas aquele talvez mais provável para você é o mais certo que Deus colocou na sua vida. É incrível como a gente aprende, eu tenho muito a aprender. Eu falo para Deus todos os dias: nossa, me ajuda, Senhor, transforma o meu ser, transforma a minha vida. Como eu preciso aprender. Mas quando a gente se dispõe a estudar e a gente se dispõe a fazer algo e pede a ajuda de Deus, Deus vai nos moldando. Essas mensagens que eu faço pela manhã têm me ajudado muito. Deus fala comigo de uma forma profunda todos os dias. Por quê? Porque eu falei para Ele que mesmo sendo frágil, sem saber, sem ter nenhum recurso para melhorar alguma coisa, Deus não quer recurso. Deus quer simplesmente que você diz: eis-me aqui. E essas mensagens falam comigo todos os dias. Às vezes eu ouço várias vezes, porque quando você só lê, às vezes você não assimila o quanto precisava, mas quando a gente lê, a gente ouve, a gente repete, muitas vezes a gente vê onde a gente errou e precisa melhorar. É muito bom quando a gente realmente se dispõe a estudar, orar e ter uma comunhão com Deus, coisas maravilhosas acontecem. Lá em Efésios, Deus diz assim para nós, Efésios 2, 8, 9: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Eu falo todos os dias, né? Eu não faço nada. Se dependesse de mim, da minha vontade, se dependesse da minha inteligência mesmo, que é pouca, mas Deus, Ele nos dá entendimento, né? Sábado eu achei a lição muito difícil, eu achei a lição da semana muito difícil. E Deus é tão bom, tão bom, tão bom, que eu falava para Deus: como eu vou passar a lição na minha
aprendi direito? Como é que eu vou ensinar aquilo que eu não aprendi direito? Me ajuda, Senhor. E Deus é muito bom. Quem fez a lição foi o pastor. E eu aprendi demais. Coisas que eu nem imaginava, que não entrava na minha mente. Então, assim, Deus, Ele prepara todas as coisas de uma maneira muito especial. E a gente, às vezes, não dá voz para o Espírito Santo, porque a gente está tão preocupado com tantas coisas, que a gente não para ler a palavra. A gente não dobra os nossos joelhos e a gente não ouve a voz do Espírito Santo, porque a gente não deixa. Muitas vezes, eu acordo um sonho, né? E sonho com alguma coisa. Eu faço como é, então eu acordo e vou na Bíblia. E Deus estava falando exatamente o que eu estava sonhando. Mas isso é uma prática que eu estou aprendendo. Não pense vocês que é fácil, que não é não. Mas a gente precisa se dispor. Eu acordo todos os dias às 5 horas da manhã. E não faço nada. Você pode me chamar para fazer o que for. Enquanto eu não faço as minhas orações, enquanto eu não estudo a palavra, enquanto eu não faço a minha lição da escola sabatina, eu não vou fazer mais nada. Tem dia que eu vou caminhar às 6h30, tem dia que eu vou 7 horas. Porque enquanto eu não me entendo, enquanto eu não tenho um momento de comunhão com Deus, eu não faço mais nada. E pode ser o que for. Pode me chamar, pode. Se eu tiver que viajar, eu acordo mais cedo para fazer, para depois a gente sair. Por quê? Porque eu tenho que ter a minha prática. Marta era prática, Maria era mais sensível. Se eu não tiver a prática, não adianta, porque a fé não é sozinha, e nem as obras. Uma acompanha a outra. Então não tem como eu me desligar, não tem como desligar uma da outra. Se eu faço boas obras, não é dom meu, é dom de Deus, porque isso não vem de mim. Eu falo todos os dias, se fosse da minha vontade, a gente é difícil. Quando eu faço alguma coisa boa, é porque Deus habita em mim. Mas pela minha fé, porque Jesus é bom, porque Ele me ama, Ele me perdoa e Ele me salva. Não pense vocês que eu falo que Jesus é bom só por boas coisas, não. Ele é bom até quando tudo não vai bem. Porque é Ele que nos sustenta, é Ele que nos ajuda, é Ele que nos guarda. Sem Ele nós não somos nada, nós não somos ninguém. E nós não podemos dar aos outros aquilo que nós não possuímos. Por isso que a gente tem que buscar Jesus todos os dias, porque se eu tenho Jesus, eu levo Jesus aos outros. Se eu tenho o amor de Jesus, se eu sinto o amor de Jesus, eu quero amar o meu próximo, independente de quem ele seja, independente do que ele faça, independente do que ele é. E eu tenho sentido muito, que eu venho falando muito mal dos outros. Muito. A gente critica demais. E eu não posso fazer isso. O pastor disse que se a gente tiver que falar dos outros, que a gente fale bem. Acho uma qualidade, porque todos nós temos. Até o inimigo tem. Até Satanás tem qualidade. A Meire até falou, é ser perseverante. Se ele é, imagina nós. Como nós devemos ser? Ela não falou que ele era mau. Ela não falou em momento algum que ele fazia isso ou aquilo. Ela mostrou uma qualidade dele. E se todos nós temos qualidade, é isso que nós devemos enxergar nos nossos irmãos. Ellen White disse que é dito que Jesus nos ensina a considerar a toda alma necessitada como nosso semelhante e o mundo como o nosso campo. Eu disse a vocês, Deus nos dá um mundo para falar do amor dele, né? Quem disse que eu estava pensando que eu ia falar do amor de Jesus numa viagem? Ele nos dá um mundo como campo missionário. E nós devemos levar o amor dele onde quer que formos, até os confins do mundo. Ellen White disse que se a igreja de Cristo estivesse cumprindo o desígnio do nosso Senhor, a luz se aspergeria sobre todos quantos assentados nas trevas e na região da sombra da morte. Em vez de se congregarem, se exibirem as responsabilidades e a levar a cruz, os membros da igreja se espalhariam por todas as terras, irradiando a luz de Cristo, trabalhando como Ele fez pela salvação de almas. E esse Evangelho do Reino seria velozmente levado a todo mundo. Isso está no maior discurso de Cristo na página 42. Ser a luz do mundo significa manifestar o amor e a verdade de Deus perante todos, por onde formos,
Foi isso que Cristo fez e nos capacita a fazer. Irmãos, todos os dias da nossa vida nós temos a chance de brilhar com Jesus, de sermos sal da terra e luz do mundo. É isso que Ele espera de cada um de nós. É para isso que Ele nos preparou. E a gente não pode deixar a missão, não pode deixar o nosso coração egoísta, o nosso coração corrompido, fazer diferente do que Deus nos ensina. Vamos levar a mensagem ao mundo. Vamos levar o Evangelho de Jesus, a salvação em Jesus. Vamos convidar os nossos irmãos a vir para a igreja e buscar salvação. Buscar aquilo que realmente é necessário. Jesus Cristo. Jesus Cristo perdoa e salva. Jesus Cristo ama cada um de nós do jeitinho que nós somos, porque todos nós somos iguais. Somos todos pecadores. Não existe ninguém melhor que ninguém, nem aqui nem lá fora. Devemos ser sal da terra e luz do mundo, onde quer que formos. Que a gente seja sal da terra e luz do mundo, não só aqui dentro da igreja, mas principalmente lá fora. Que o amor de Jesus brilhe em nós para expandirmos essa luz tão maravilhosa. Jesus é muito bom, Jesus é maravilhoso e a nossa esperança é Jesus. E é disso que nós vamos cantar mais uma vez e vamos levar essa mensagem ao mundo.